quarta palestra sobre Jesus Salvador. Jesus significa Javé salva, né? Então, Jesus é o nosso Salvador. Todos nós sabemos que Jesus, com sua obediência até a morte, e morte de cruz, pagou um alto preço por nós, né? Por nossa salvação. Daí a palestra Jesus Salvador. Podemos ver em Hebreus, no capítulo 5, no versículo de 8 a 9. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. E uma vez chegado ao seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veja bem, todos que lhe obedecem. Jesus é o nosso único Salvador. Tá? Em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, a gente lê: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Isso é forte, né? É muito forte. Então, quando a gente fala em salvação, mas o que é salvação? O que é que significa salvação e por que a gente está sempre, né, colocando a salvação um ponto a ser perseguido, um alvo a ser alcançado, né? Então, de uma maneira bem simplista, seria livrar da morte. Naquele sitezinho da Wikipédia, a salvação é um tema assim, que genericamente se refere à libertação de um estado ou condição indesejável, né? Você está no estado ruim e tal, então você se salva, né? Você está num perigo, você se salva. O conceito de salvação eterna, certo? Salvação celestial ou salvação espiritual, ela faz referência à salvação da alma, pela qual a alma se livraria de uma ameaça eterna, um castigo eterno, né? Uma condenação eterna, um inferno, certo? Que esperaria depois da morte. Então, muitos judeus, anciãos, os escribas, os saduceus, eles foram atraídos ao batismo de João Batista, né? Porém, mesmo após os batismos, eles ainda declaravam serem filhos de Deus por descendência de Abraão. E João observou por meio daquilo que eles professavam que não tiveram nenhum arrependimento genuíno. Então João disse até para eles: não digais dentro de vós, nós temos a Abraão por pai. Mateus 3,9, né? Porque eles estavam aqui negando o Messias. Então era preciso aos escribas e fariseus arrependerem-se dos seus conceitos errôneos, né? Acerca de como ser salvo, ou seja, de como ser filho de Deus. João Batista, né, é bem enfático, pois até mesmo das pedras Deus tem o poder para fazer filhos a Abraão, ou seja, de fazer ou criar filhos para si que para Deus, né? Isso aí a gente vê na Bíblia, no Evangelho de João. Então, qual a sua concepção, você, eu estou perguntando para você, qual é a sua concepção sobre a salvação? Você já se arrependeu realmente? Você está produzindo frutos dignos do arrependimento? Para você refletir. Então, o que devemos fazer para ser salvos? Esta foi a pergunta feita pelo carcereiro a São Paulo e a Silas, né? Logo após aquele terremoto, né, que abriu todas as celas, né, daquela prisão da qual ele estava encarregado, né? Aquela prisão na cidadezinha de Filipos, né, que era a principal cidade daquele distrito lá da Macedônia, né? Ora,
Paulo e Silas estavam louvando a Deus. E isso chamou a atenção daquele carcereiro. Embora ele não conhecesse nada, não soubesse nada do que estava se passando ali com aquele louvor todo, porque os dois estavam presos, né? Mas ele ficou atento. Da mesma forma que muitas pessoas também ouvem os nossos momentos de louvores, né? Vão passando assim, passam perto de um grupo de oração que está acontecendo num grupo aberto e ficam ali assuntando, ouvindo, se maravilhando com aquele canto lindo de um louvor a Deus, né? Então o carcereiro estava desse jeito. Então, e vendo que eles, como prisioneiros, podiam ter saído pelas portas abertas, né? Porque as algemas também tinham caído, e não fizeram isso, ele ficou estupefato. Ele ficou muito impressionado com tudo que ocorrera, tanto com o terremoto, como com o louvor, e de uma forma super rápida, né? E foi por isso que fez esse carcereiro aquela famosa pergunta: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas disseram a eles: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Atos 16, 30 a 31. Veja que houve ali uma conversão. Então, como nós devemos acolher o Salvador? E uma coisa é você dizer: olha, eu creio em Cristo e tal, mas aquilo ali dá do ouvido para fora, da boca para fora, e tudo para fora. Então, às vezes, algumas pessoas tendem a banalizar essa frase: creio no Senhor Jesus. Veja o que nos diz Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. Portanto, irmãos, crer em Jesus é aceitar o compromisso de ser feliz, que Ele lhe oriente e o conduza na sua vida em todos os momentos, nas mais difíceis situações. Se você crê, você sabe que Ele está ali, pronto. Então, quando você acolhe a Cristo, Ele passa a se responsabilizar por você e lhe ajuda a vencer as suas tentações, evitando o pecado e fazendo a vontade de Deus. Muitos dizem que já acolheram Jesus em suas vidas, mas ao se perguntar aonde você vai quando morrer, aí as pessoas respondem assim: Deus é que sabe. Veja a primeira carta a Timóteo. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, versículos 3 a 5. Deus é que sabe. Você pode ser um protagonista da sua salvação, crendo em Jesus. Não é Ele que vai. Você tem essa parte aí, tá? Então a banalização do acolher Jesus Cristo tem sido muito constante entre nós cristãos, sejam os católicos, sejam protestantes, e precisamos acabar com isso. Tem uma passagem que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Gálatas 6:7. Então Deus encara tudo com sinceridade, e precisamos também agir assim, com sinceridade. Pois caso contrário, nós estaríamos apenas brincando de ser cristãos. E quando essa brincadeira acabar, já pode ser tarde demais. Então não desperdice a sua chance.
Vamos falar aqui de Jesus Salvador e a sua misericórdia. Vamos comentar um pouquinho o caso daquela mulher adúltera. No terceiro ano do seu ministério, Jesus, durante a festa dos tabernáculos, foi a Jerusalém. E todo o povo veio a ter com ele. E ele assentou-se, né, e começou a ensinar aos que queriam aprender. Ensinar aos que queriam aprender. Porque tem gente que vai só para ver algum espetáculo, ficar ali, né, se emocionando, mas não guarda nada. Então, nesse momento, que ele estava lá ensinando, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E esses escribas e fariseus, assim para chamar a atenção da multidão, né, que estava ali se formando, porque quando aparecia um sumo sacerdote arrastando uma pessoa, ia ver que aí tinha alguma coisa acontecendo. Então, o pessoal chegava logo perto, né? Então puseram, né? Eles puseram a tal mulher no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apredeixássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? É claro que pretendiam colocar Jesus numa situação difícil, né? Queriam colocar Jesus contra Moisés ou contra a lei deles, pois dependendo ali da resposta de Jesus, eles poderiam acusá-lo. Tem um motivo para acusá-lo, né? Eles precisavam de alguma prova para poder acusar Jesus e matar. Então Jesus, porém, se inclinou para frente, né, e continuou escrevendo com os dedos ali na terra, como que se perguntando sobre o que pode ter acontecido para deixar os corações daquela gente religiosa tão duros. Ora, se eram tão estudiosos, como gostavam de deixar transparecer nas praças, como não enxergavam o coração da lei, que é a misericórdia? Mas como eles insistissem, né, Jesus levantou-se e disse-lhes: quem de vós estáis sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E inclinando-se novamente, continuou escrevendo na terra. Escrevendo o quê? Sabe-se lá. Eu tenho a impressão que alguma coisa ali os escribas viram o que é que ele estava escrevendo, porque foram saindo ali de um por um, né? Eles se sentiam ali acusados pela sua própria consciência. Eles foram se retirando, tal, primeiro um, depois outro, até o último. A começar pelos mais idosos. Os mais idosos deviam ter mais sabedoria e viram que laço eles próprios caíram quando queriam pegar Jesus. Então até no final ficou Jesus e a mulher. Então Jesus olhou para a mulher e perguntou: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E aí Jesus, Salvador, diz: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. João 8, de 1 a 11. Vai e não tornes a pecar. Não te condeno. Para aquela mulher, pelo julgamento dos judeus, ela iria com a morte eterna, né? E Jesus, Salvador, disse para ela: não te condeno. Isso com autoridade de quem pode condenar ou não. Então essa mulher é Santa Maria Madalena. Jesus a salvou com a sua misericórdia e ela acolheu nosso Senhor. Entendeu? A partir daquele momento, Madalena não deixou mais Jesus de um jeito nenhum. Nem um dia. Tá certo? Acolhamos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal e Senhor das nossas vidas. Entreguemos-nos ao Senhor e com também a nossa família, a nossa casa. Tem uma passagem em Efésios
no capítulo 2, no versículo 3b até o 5, e depois no versículo 8, que diz: éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que Ele nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos, porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. E isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Entendeu, né? Como é que podemos acolher nosso Senhor? Então acolhemos Jesus Cristo por um convite pessoal dele mesmo. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Então, na Sagrada Escritura, nós lemos também: mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Então, irmãos, precisamos receber nosso Senhor pela fé, porque está escrito: porque é gratuitamente que foste salvo mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8 a 9. Então, o ato de receber Jesus implica no arrependimento de atos condenáveis que cometemos, né? Significa que não podemos confiar em nossa própria capacidade para nos salvar. Significa crer somente que Cristo é o único que pode perdoar os pecados. É isso aí, irmãos. Não é suficiente crer intelectualmente que Jesus é o Filho de Deus, né, que morreu na cruz pelos nossos pecados, nem ter apenas uma simples experiência emocional. O ato de receber a Cristo, né, por meio da fé, é uma decisão pessoal, né, com suas implicações também. Então, o caso até de se perguntar: você está mesmo disposto? Vamos lá. Né? Na teologia, a palavra salvação teve sua origem no grego, né, sotéria, né, transmitindo assim uma ideia de cura, né, de redenção, remédio, resgate, né? Já no latim, o verbo salvare significa salvar, e também salvo, né? Salus, que significa ajuda ou saúde, certo? Então tem que compreender etimologicamente de onde vem essa palavra. Então, o ato de crer e aceitar Jesus. A nossa salvação pressupõe aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É assim mesmo, né, que lemos em Romanos, no capítulo 10, versículo 9. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É isso aí. A salvação é simples assim, né? O ato de crer em nosso Senhor livra-nos da morte. Não a morte corporal, certo? Mas da segunda morte, né? Explicada por Jesus em Mateus, no capítulo 10, no versículo 28. Quando ele diz assim para aquelas pessoas lá: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na gehenna. Tá? Olha lá. Então Jesus, somente Ele é o autor de nossa salvação pela sua obediência até a morte. Diferentemente de Adão e Eva, né, que nos indispuseram com Deus Pai, né, justamente pela desobediência de ambos. Aqui, lembrando do caso do ladrão na cruz, né? Chama ele de bom ladrão, tem bom ladrão.
A gente vê em Lucas, no capítulo 23, no versículo 42 e 43, que o ladrão reconheceu seus pecados, né? E invocou a misericórdia de Jesus. Ora, ele inclusive denunciou a injustiça cometida contra Jesus Cristo. Num sinal de que talvez tivesse ouvido alguma pregação de Jesus lá no templo, né, sobre o reino de Deus. E que também conhecera a farsa do julgamento que foi a condenação de Jesus. É incrível, com 10 discípulos aqui, estou tirando o Judas Iscariotes e estou tirando João, né, que estava lá junto com Maria na cruz. É incrível com esses 10 discípulos se omitirem defender Jesus. Mas esse ladrão, né, que já estava lá moribundo, já tinha sido açoitado, tudo já estava pregado igual a Jesus, não foi covarde em afirmar Jesus como Messias. A fé desse homem, quase morto, foi notável. Ele poderia perfeitamente agir como um colega do outro lado, né? E passar a blasfemar, a amaldiçoar a própria sorte e tal, aquele negócio todo. No entanto, ele agiu diferentemente. Perceba que ele não pediu que Jesus o descesse da cruz, mas que o acolhesse no reino de Deus. Esse ladrão, ele fez uma opção que nós não costumamos fazer. Ele clamou por sua salvação a uma pessoa que estava pregada na cruz, certo? Sendo ultrajado, humilhado, né? E prestes a morrer. Isso mostra que esta pessoa aprendeu o ensinamento do Mestre mais do que qualquer discípulo seu. Ele compreendeu o apelo de Jesus, de João Batista, que dizia: convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Então vamos falar aqui. A salvação depende das obras ou da fé? A Bíblia nos mostra os dois lados, né? A salvação pela fé e a salvação pelas obras. Então, como nós podemos interpretar isso? Fazendo com que aquilo que parece tão contrastante possa convergir, certo? Dizem alguns, especialmente os nossos irmãos protestantes, que para sermos salvos não é necessário fazermos boas obras, mas que é necessário confessarmos com a própria boca que Jesus é o nosso Senhor. E cremos, né, com o coração que Deus o ressuscitou dos mortos. E então, não é simples o caminho da salvação que propõe a Escritura? Com certeza é. Paulo preconiza que, como não conseguimos fazer o bem que deveríamos fazer, então tudo aquilo que nos é exigido nos 10 mandamentos nos leva a um sentimento de que estamos sob a ira de Deus, certo? E que por isso nos afastamos dele e consequentemente perdemos a salvação eterna, né? Então Paulo nos diz em Romanos 5, nos versículos 1 e 2: justificado, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Ocorre que Tiago menor, né, tem um pensamento que ao leigo parece contraditório. Veja o trecho de Tiago 2, no versículo 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Pessoalmente, eu acho que a salvação não vem pela meritocracia. E aí você, o que é que você acha, né? Como era a salvação no Antigo Testamento? Então, estudiosos dizem que os que viviam sob o regime do Antigo Testamento eram salvos pelo cumprimento dos ritos ditados por Moisés no livro do Levítico. Então, como a salvação consistia no significado de sacrifícios, isso está perto da verdade, ainda que não esteja de todo completo, pois a salvação não provinha de sacrifícios
e nem provém do batismo da Eucaristia ou da Eucaristia. Eles também criam na vinda do Messias, que este sim redimiria a todos, salvaria a todos. Então Deus escolheu o dia 10, né, do 7º mês de Shei, né, que é o mais ou menos outubro nosso, que chamado assim por eles de o dia da expiação, né, o dia do juízo. Então o sacerdote, ele tomava os 2 bodes, né, ele degolava um e entrava com o sangue desse bode no Santo dos Santos, né, o Santíssimo para nós, né. Então, o sumo sacerdote aspergia o sangue sobre o propiciatório, certo? Mostrando que o sangue de Jesus estava ali. O Messias prometido pagaria a pena da transgressão da lei, certo? Então, nessa cerimônia, se removiam os pecados acumulados lá no santuário, né? Então, ao completar essa purificação, o sacerdote punha simbolicamente os pecados removidos ali do santuário sobre a cabeça do outro bode, né? Que era o bode emissário, né? Eles chamam de bode expiatório. E depois enviava aquele bode para o deserto, e lá que ele ia lá até se encontrar com Azazel, né? Lá ele se virava com Azazel. Pois bem, meus irmãos, vamos cuidar da nossa salvação. Vamos cuidar da nossa vida enquanto a gente pode aqui, porque depois do morto não tem mais jeito não. Vamos meditar sobre tudo que você ouviu e viu nesse vídeo. Na próxima formação nós vamos falar de fé e conversão. Tá? Será em casa aqui na palestra.